Olá, vamos mais para uma nova aula aqui para falar sobre um assunto que pode parecer também complicado. Geralmente as pessoas gostam de falar sobre planos, tentam transformar isso numa questão difícil e complexa, e eu quero fazer o processo inverso, né? Vamos falar de um plano de captação, como que você pode realizar o seu primeiro plano de captação e como isso deve ser simples, não só o primeiro, como todos os outros que você venha fazer. Eu não sei se eu fui influenciado pelo Cebolinha quando eu era pequeno, mas eu imagino, você deve lembrar que o Cebolinha sempre tinha um plano, né, para conseguir pegar o coelho da Mônica. E esse plano, muitas vezes, ele mostrava, né, ou seja, o Maurício de Souza mostrava o desenho que ele fazia, né, que fazia por aqui, vai por lá, sempre tinha alguma coisa simples, por um lado, desenhando, né, para chegar numa questão, e variavelmente ele não conseguia. Evidentemente, a gente quer fazer um plano de captação onde a gente consiga os recursos, diferentemente do Cebolinha com o coelho. Mas por que eu trago esse elemento? Porque eu, talvez por influência disso, eu sempre considerei planos algo simples. Eu nunca quis. Quando pela primeira vez começou a se falar em planejamento, eu não sei se talvez na faculdade, eu acho que a gente não falava disso na escola, mas na faculdade sim. Eu nunca me assustei pela nomenclatura planejamento, planejamento estratégico, planos. Isso para mim sempre foi algo bastante simples. É simplesmente como é que você vai de um ponto A até um ponto B. E é esse o objetivo. E para isso você tem um conjunto de coisas para resolver. Então, se você já entende esse raciocínio, você já está com meio caminho andado, né? Já está na metade do caminho para chegar no ponto B. Mas o que é importante entender, especialmente em relação ao processo com captação de recursos? É que, e aí vem sim uma coisa que as pessoas deixam o problema maior, mas por culpa das pessoas e não do plano. A questão que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: se eu foco que eu preciso de um dinheiro e aí eu vou atrás de um financiador desse grande dinheiro, eu já comecei errado, porque evidentemente é um tudo ou nada muito arriscado para a sobrevivência da minha organização. Já falei sobre isso na aula anterior, onde eu falo sobre diversificação, então por isso, inclusive, eu queria falar antes, para não confundir aqui o processo, para que a gente pudesse desenhar isso de forma mais organizada. Então, o primeiro passo é um problema, aí falando financeiramente, né, um objetivo que eu quero resolver, eu devo resolver a partir de um conjunto de recursos, de possibilidades. E uma das boas notícias de quando eu trabalho com mais recursos é que às vezes eu consigo mais do que eu pretendia, do que eu objetivava em cada um deles. Porque, na verdade, a somatória desses recursos vão cumprir, vão suprir a necessidade que eu preciso. Então, esse é um passo que eu já falei antes, como eu disse. E por que ele é importante, então, nesse momento do plano? Porque acho que o segundo erro, né, se o primeiro erro a gente pensar, então preciso de 100 mil, eu vou então atrás da IBM para conseguir 100 mil, o segundo erro é imaginar que efetivamente eu vou, com essa solução única, né, conseguir esse dinheiro lá com a IBM, que isso vai estar, que isso é a minha missão na Terra, isso é o que eu preciso fazer. Quando, na verdade, também não é assim que funciona. Ou seja, a IBM, no caso, não vai financiar muitas das coisas que eu preciso fazer. Então, eu tenho que organizar esses recursos a partir da missão que eu tenho. Por isso que eu digo sempre, e isso fica muito claro de se entender em qualquer outro país, no Brasil não, ainda não, infelizmente, para muitas organizações, mas o plano de captação deveria ser simplesmente a execução financeira, a busca do recurso para o planejamento estratégico que foi desenhado. Então eu vou repetir, ou seja, o plano de captação deveria ser, né, deve ser justamente a execução, a busca do recurso para o planejamento estratégico que foi executado. Muitíssimas organizações no Brasil não desenvolvem seus planejamentos estratégicos. Isso é um problema sério, problema de organização, problema organizacional. Então, quando não desenvolvem seu planejamento estratégico, acabam indo atrás, igual meio que barata tonta, né? E aí vem o dilema, de novo, dos projetos, onde o que acaba acontecendo é que não sei muito bem o que eu quero, quanto que eu quero, o que eu preciso. Ah, mas saiu um edital aí da prefeitura, eu vou então participar, vamos concorrer. Então, isso é zero estratégico e é zero planejamento, né? Então, acaba se acontecendo isso, às vezes dá certo, às vezes esse dinheiro entra, mas é quando você vê, você já está fazendo coisas que estão muito mais vinculadas às oportunidades e às questões que existem ao seu redor do que concretamente a um desejo seu, a uma iniciativa sua. Eu não estou dizendo que isso seja errado, tá? Ou seja, é claro, a gente não precisa também não ir atrás de oportunidades que surgem.
O que sim é errado é a gente imaginar que a forma de sobrevivência nossa se dá a partir das oportunidades de editais e coisas que aparecem. Isso não faz nenhum sentido, porque isso mostra que a organização ela é completamente sem lógica, sem missão objetiva, sem clareza do que pretende fazer, sem metas concretas, né? E isso é ruim. E, infelizmente, eu tenho que dizer, eu conheci milhares de organizações esses 20 anos atuando no setor, mais da metade das organizações vivem esse dilema, essa situação, né? Essa falta de clareza, né? Sobre o processo, sobre como é que eu devo de fato trabalhar e cumprir com a minha missão e o que eu pretendo fazer. Então, eu vou aqui desenvolver um primeiro plano, uma sugestão de como trabalhar esse primeiro plano, que não é o ideal, não é, mas é o que talvez a partir desse momento depois você possa desenvolver. Por que não é o ideal? Porque, como eu disse, ele não está atrelado ao planejamento estratégico da sua organização. Se tivesse, a gente não precisaria nem fazer essa aula. Basicamente, o que você faria é, bom, existe um planejamento estratégico, a gente tem 3 missões aqui, 3 programas de desenvolvimento para fazer, e a gente quer fazer isso, as nossas metas são tanto, faz uma conta de quanto que é, e com esse dinheiro a gente sabe que a gente precisa trabalhar um plano de captação para a busca desse dinheiro. O plano seria mais ou menos uma diversificação das fontes, né? Em vez de eu preciso de 1 milhão, eu vou dividir esse 1 milhão em 3 fontes diferentes e pronto. Basicamente, isso seria um plano onde a gente deveria atuar, e isso seria muito simples, né? Eu fiz muitas consultorias nessa vida onde eu transmiti tanta tranquilidade, tanta certeza no modelo para as organizações, que evidentemente que a minha própria consultoria eu já fazia menos horas do que eles imaginavam, porque eu sabia que eu ia conseguir resolver esse problema com muito mais tranquilidade. Não é um bicho de 7 cabeças e não é para ser, né? O que sim é para ser é organizado, né? Ou seja, ter missões claras de forma organizada. Então, volto a dizer, não tendo um planejamento estratégico, e não vou entrar aqui em discussão de planejamento estratégico, até porque não é a nossa praia, não é. Já faço às vezes consultorias que envolvem planejamento estratégico, mas principalmente o que eu queria dizer é, para um primeiro plano que você vai fazer, o que eu sugeriria a você é que você conseguisse separar com clareza quais são os seus custos fixos. E esses custos fixos, você precisa entender que raramente um financiador ou vários financiadores vão cobrir esses custos fixos. Aí você vai dizer, pois é, deveriam cobrir, né, tá errado, né, a gente tem pressionado os financiadores para que cubram custos fixos. Não, meu amigo, minha amiga, ao contrário. Ou seja, o financiador está certíssimo em não pagar custo fixo. Por quê? Porque não é função do financiador cobrir instituições, e sim cobrir projetos que essas instituições fazem. Você pode, inclusive, elaborar projetos, você deve ter aprendido isso em alguma das aulas sobre elaboração de projetos, que você inclui aí custeio, parte do custeio, cobrir custeios nesse sentido. Mas, a princípio, não é essa a missão. Então, voltando, um plano de captação deve ter. Isso não faz parte do plano, tá? Isso é um cálculo que você vai deixar em cima da mesa para utilizar e desenvolver o plano. Mas esse cálculo qual é o teu custo fixo? Multiplica isso por 12, né? Ou seja, o teu custo fixo real. Se você tem dúvidas de quanto e quer ser mais exato, vai lá no teu contador e puxa efetivamente quanto dinheiro passou pela sua organização ano passado. E aproveitando que está lá com o teu contador e já tem o quanto dinheiro você gastou, também aproveita e desenvolve já o seu cálculo de quanto dinheiro entrou e de que forma entrou. Você vai observar que existe, por menor que seja, alguma diversificação de fontes. Como eu mostrei no caso na aula anterior, era muito pequena mesmo, era só 0,1% no caso que eu mostrei, hipotético não, real, de uma organização que eu não quero citar o nome. Mas, enfim, provavelmente você deve ter, e é bom que você seja muito preciso ou precisa nesses dados, por isso que é bom falar com o contador, que ele vai te trazer isso com clareza. Você pede, me traz aqui as fontes de financiamento, de onde veio? O dinheiro veio do edital X, veio do convênio com a prefeitura, veio da quermesse que a gente fez, enfim, quanto veio de cada um. Então, perceba, você vai ter uma realidade, ou seja, você vai partir de uma realidade. Quanto custou a minha organização e de que forma que eu cobri os custos dessa organização.
é um real, é o ano passado, como é que foi concretamente. Este é o primeiro passo que você tem que ter, o que é o gráfico que mostra a diversificação real. Não o teu sonho, ou não deixando de lado algumas coisas, não. O que o contador te mostrou é a realidade, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu. Bom, feito esse processo do ano passado, né? Ou seja, então o dinheiro que você, o ano inteiro que passou no fiscal inteiro, você tem uma realidade. A princípio, o que você deveria fazer? Basicamente, fazer o mesmo que você fez no ano passado. Se você fizer o mesmo que você passou no passado, você passou de ano, né? Nota mínima, mas você passou e ok, maravilha, passa para o próximo. Então, não estaria ruim se você conseguisse o mesmo. O que provavelmente acontece é que você sempre quer mais, ou você gostaria de ter feito alguma coisa, ou ficou faltando um dinheiro, ou o dinheiro que está lá, a parte dele é de um edital que você não vai ter de novo, enfim. Mas é uma realidade que não há o que questionar. Sobre essa realidade, você vai me dizer assim, então agora partimos para o ano que vem? Não. E aí vem um pequeno truque, uma pequena sugestão que eu recomendo sempre há muito tempo a muitas organizações, e elas fazendo isso costuma dar muito certo, que é, põe em cima da mesa então esse resultado, né? Ou seja, meu dinheiro do ano passado foi R$ 102 mil, o dinheiro que eu arrecadei foi R$ 109 mil, dessas formas, beleza, deixa aí no catinho. Agora planeja daqui a 10 anos. Isso é parte do teu plano de captação também, que é uma ferramenta que depois você vai deixar jogar fora, mas que neste momento é muito importante. Como eu gostaria de ter os meus financiamentos, o financiamento da minha organização daqui a 10 anos. E aí é sonho mesmo, por isso que eu falo daqui a 10. Né? Então, pense o seguinte, se você tinha dito 102, quanto que você acha que daqui a 10 anos você deve estar querendo arrecadar ou trabalhar de custeio? É esse mesmo valor? É 20% dele? É 10 vezes mais? Quero fechar a minha organização até lá? Qual é? Né? Depois que definiu o valor, também quanto por cento corresponde o que você quer de cada uma dessas fontes? Né? Lembrando a aula de diversificação que eu falei, ou seja, que isso seja proporcional. Não faz sentido, eu quero R$ 1 milhão e que todo esse dinheiro venha da IBM. Não, isso é burrice, né? Não faz o menor sentido você ter toda uma estratégia, podendo agora, no momento, sonhar no que é o melhor dos mundos, aproveita e sonha, né? Faz esse processo, então, acontecer de forma tranquila. Então, faça isso para daqui a 10 anos e defina, eu quero desse 1 milhão, 200 mil eu quero que venha de indivíduos, 50 mil eu quero que venha de empresas, 300 mil, enfim, vai definindo o seu modelo. Um evento que eu quero realizar, editais, enfim, dinheiro incentivado, você define. Quanto mais diversificado, melhor, menos risco você corre e que esse dinheiro esteja coberto. Fez isso, desenhou, não precisa fazer algo muito profundo, tá? 3 minutos desenhando num papel, no caderno, essa proposta, essa ideia de sonho que você tem para daqui a 10 anos. Feito isso, aí sim você parte para o plano do ano seguinte ao ano passado. Ou seja, então, aí sim você desenha uma estrutura sem escrever nada também, de novo, mais um círculo. Então você vai ter 3 círculos, né, 3 bolas. Né? A bola do orçamento do ano passado, a bola do daqui a 10 anos e no meio disso a bola do que você de fato está trabalhando para este ano. Sem desenhar estruturas, projetos, proporções, só faça essa bola e caminhe numa direção que seja em direção a daqui a 10 anos, mas evidentemente próxima da realidade do ano passado. Ou seja, eu estou fazendo uma migração sutil. Ou seja, naquele exemplo que eu falei da organização, que ela tinha 0,1% de indivíduos, eu não vou fazer que este ano ela passe a ter 20% dos recursos de indivíduos. É quase impossível isso, fazer uma grande transformação como essa. Mas eu posso ampliar de 0,1 para 1, para 3, sei lá. Né? Então, eu estou fazendo uma migração em direção a esse modelo daqui a 10 anos. Então, este primeiro plano, gente, é muito simples, porque envolve 3 bolas de diversificação. E quando eu tenho os desenhos, literalmente, 20% disso, 5% daquilo, eu começo a desenhar uma estratégia, ou seja, eu já tenho valores, eu já tenho diversificação, já tenho investimentos. É bom que eu sugiro que você coloque na sua organização, na sua ação nova deste plano, pelo menos uma fonte nova que você nunca tinha atuado, né? E que você pode, com as demais, trabalhar mais ou menos. Eu quero diminuir a dependência de recursos de governo, por exemplo. Eu quero ampliar a captação com indivíduos. E eu quero, pela primeira vez, fazer um evento à noite, por exemplo, arrecadar recursos. Né? Então, essa mistura entre melhorar o que você já faz bem,
reduzir dependência do que você tem volumes e sempre uma novidade, ou seja, colocando pelo menos uma fonte nova por ano, você pode fazer um excelente trabalho e com certeza daqui a 10 anos você é um exemplo, né? Uma das organizações que eu comento sempre, que eu ajudei a gente ajudou a trabalhar a ampliação da diversificação, foi o Hospital do Câncer de Barretos, que agora chama Hospital do Amor. Já na época ele já tinha umas 10 ou 12 fontes de financiamento diferentes, já era um exemplo nisso. Mas a gente saiu de lá e eles já estavam com 27 organizadas, 27 fontes diferentes, variadas, de vários tipos. Em alguma outra das aulas eu comento um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente se dedica a focar mais na diversificação do que no volume em si, você acaba tendo um volume grande. Porque você acaba vendo chances maiores de recurso, que você não fica dependente de quando a organização abriu ou fechou editais, e sim você vai apostando em fichas que você nem imaginava. Então, este é o começo, esse é um primeiro plano muito simples, como você pode ver, se reduz a meia folha, 3 desenhos, e é já um começo para aí sim, a partir disso, trabalhar com mais detalhe as estratégias e as táticas que eu vou fazer com cada uma das fontes, que eu vou contar agora nas próximas aulas. Tá bom? É isso. Até a próxima aula, então.